Fala, jovens, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouco sobre como começar no Power BI. Se você seguiu a aula passada e já tem o Power Desktop instalado na sua máquina, a gente já pode começar. A primeira coisa para a gente começar no Power BI e montar nossas análises é ter uma boa base de dados. Por quê? Porque o Power BI é uma ferramenta de análise e de visualização de dados. Então a gente tem que ter uma base de dados pronta já para isso. Aqui eu trouxe para vocês uma base de exemplo de um relatório de vendas. Por exemplo, aqui eu tenho o volume vendido por vários vendedores, certo? Então a gente vai levar ele para o Power BI e analisar ele lá. Então a primeira coisa, eu tenho que manter ele fechado. Abrir o nosso Power BI, esse aqui é o ícone dele. Vamos abrir ele aqui. Aqui, quando você abrir o Power BI, ele vai aparecer essa tela de boas-vindas, onde ficarão todas as suas análises nesse canto aqui. Por enquanto não tem nada porque eu tirei, né? Para a gente ter uma experiência igual no meu computador e no seu. Essa opção do meio aqui é utilizada quando a gente for compartilhar nosso dashboard na web, ou Power BI Web, né? Por enquanto a gente não vai logar porque vamos trabalhar apenas na máquina local. E aqui vocês podem conferir novidades, sempre atualizo o Power BI, direto eu tenho atualização recebendo aqui, vocês podem estudar mais e se aprofundar no tema, certo? Vamos fechar aqui. Então essa aqui é a telinha do Power BI. A primeira coisa que eu faço é ocultar esses filtros aqui, para a gente ter mais espaço para trabalhar. Para começar a utilizar e fazer nossas análises do Power BI, a gente tem que conectar esses dados e trazer ele para a nossa ferramenta. Então a primeira coisa que a gente faz é vir aqui em obter dados e escolher qual que é a fonte de dados que a gente vai trabalhar. O Power BI tem vários conectores, em Excel, em servidor de SQL para a gente fazer consultas, a gente consegue carregar textos, a gente consegue baixar tabelas da internet. E no exemplo de hoje, como a gente está trabalhando com Excel, eu vou pegar esse conector aqui. Desfazer o zoom, vou carregar a nossa tabelinha aqui. Conectando. Aqui ele vai mostrar a nossa pasta de trabalho do Excel. E aqui serão as abas, ou as tabelas, depois que eu ensinar vocês a trabalhar com tabelas. Quando a gente clica aqui, ele vai mostrar uma pré-visualização dos dados que a gente tem aqui. Para a gente carregar, a gente tem que clicar nessa opçãozinha aqui do lado. Ó. Só ticar ele. Depois que você ticou, eu recomendo vocês clicarem aqui em transformar dados. Dificilmente a gente vai usar o carregar, porque o carregar ele vai pressupor vários tipos de dados aqui, ele não vai fazer nenhuma formatação, então eu recomendo usar transformar dados, para a gente começar a editar no Power Query nossos dados. Então ele vai abrir aqui o Power Query, essa é a telinha do Power Query. Aqui à esquerda estarão todas as consultas que a gente fizer, por exemplo, que a gente carregar 3 tabelas, as 3 estarão aqui. Aqui no meio parece um pouco Excel, mas não é porque ó, a gente não consegue digitar nada. A gente vai tentar digitar alguma coisa, a gente não consegue clicar, fazer um igual, a gente não consegue nada, porque aqui é a telinha do Power Query. Então é só uma visualização da nossa tabela. Aqui à direita estão as etapas que o Power Query fez para trazer esse volume de informações para a gente. Então ele pega aqui, ó, você pode voltar nos passos para ver o que ele fez. Então no primeiro caso aqui, ele pegou essa fonte, clicou aqui em tabela e abriu. Ó, tem até o diretório que eu usei aqui. Então veio aqui em navegação, abriu essa tela. Só que no meu relatório ele não conseguiu identificar os cabeçalhos. Então ele teve que pular e promover essa primeira linha como cabeçalho. Depois, mais para frente, eu vou ensinar tudo isso separadamente, ok? Aqui ele promoveu os cabeçalhos e sugeriu para a gente uns tipos de dados. Para quem não está familiarizado, o que é tipo de dado? Por exemplo, a gente tem 3 tipos básicos de dados, que são tipos numéricos, dentro dele tem decimais, moedas, números inteiros. Qual a diferença? Números inteiros são números que não têm vírgula, por exemplo, 10, 15. Números decimais são números, por exemplo, temperatura, que são 22,5 graus, ou litros, são 5,5 litros. E moeda que a gente usa para trabalhar com dinheiro e câmbio. E o tipo data, que a gente consegue trabalhar com data ou data e hora. E o tipo texto. Por exemplo, a gente tem vários números que na verdade não são números. Por exemplo, um CEP. O CEP não pode ser caracterizado pelo tipo número porque você não vai fazer um cálculo com ele. Você até pode categorizar, por exemplo, pessoas que moram no CEP 13.000 alguma coisa, pessoas que moram no CEP 15.000 alguma coisa. Mas você não vai somar um CEP com outro. Então, por isso, você tem que formatar ele como texto. Assim como o número de telefone, assim como o CPF, assim como um CNPJ.
Eles são números aparentemente, mas por dentro eles têm que ser classificados como texto. Então vamos fazer a nossa classificação aqui. Por exemplo, código de item. Código de item, eu não vou fazer nenhum cálculo com ele. Eu não vou adicionar um código de item no outro ou somar. Então o que eu tenho que fazer? Eu transformar ele em texto. Vem aqui, clica no cantinho e texto. Aqui ele vai perguntar, já existe um passo para alterar o tipo aqui à direita. Você deseja substituir? Nesse caso, sim. Certo? Então aqui está com um ABCzinho, já vai estar como texto. O próximo campo, clico nele, código de cliente. Quando eu clicar aqui no cantinho, ele está me falando que esse código de cliente ele classificou como inteiro. Só que não é inteiro, porque eu também não vou fazer uma conta com esse código. Então sempre que você for trabalhar com código, sempre use o tipo texto. Texto aqui. Aí ele vai perguntar que ele já sugeriu um tipo, a gente substitui. Aqui a gente vai ter também código de vendedor, que ele já identificou como texto, porque já tem texto aqui dentro. Volume. Aqui volume é um problema, por quê? Se você trabalha em uma empresa que você vende volumes fechados, por exemplo, 5 caixas, 10 caixas, tudo bem de você trabalhar com inteiros. Ó, números inteiros aqui, ó. Vou até dar um zoomzinho para vocês verem melhor. Porém, se você trabalha, por exemplo, num posto de combustível, que você trabalha com milésimos, por exemplo, 1,1234 litros, aí você tem que padronizar esse volume para números decimais, para não ter problema de cálculo e conversões incorretas. Nesse caso, vamos deixar como inteiro. Aqui a gente tem o dia, o mês e o ano. A gente que é ser humano, quando a gente olha, a gente entende que isso aqui são datas. Porém, o computador não consegue entender e não consegue fazer cálculos com isso. Por isso, a gente tem que adicionar aqui uma coluna que ele faça um cálculo para a gente, agregando esses três campos numa data. A gente não precisa aprofundar na linguagem M, entender quais as funções que a gente tem que chamar. A gente consegue usar nessa abinha adicionar coluna. A gente consegue vir aqui, ó, colunas de exemplo. A gente consegue sugerir um exemplo para o Power BI para ele calcular para a gente o que a gente quer que seja feito. Por exemplo, eu seleciono essas três colunas aqui, eu venho aqui em coluna de exemplos e faço da seleção. Então vai aparecer um campo aqui que será calculado. Posso dar um nome para ele, posso colocar aqui datas, certo? E aqui eu posso sugerir, por exemplo, se eu digitar 06, que é o valor que está nesse campo aqui. Deixa eu tentar um zoom para ficar melhor. 06 é o valor que está nesse campo dia. Se eu apertar barra 02, eu vou digitar é o valor que está nesse campo aqui. E se eu colocar barra 2019, quando eu apertar Tab, o Power BI vai sugerir para a gente todas as informações que ele acha que a gente desejaria adicionar nessa coluna. Aqui, ó, através dessa forma que ele mesmo criou. Eu não fiz fórmula nenhuma. O próprio Power BI criou para a gente essa forma. Só que, na verdade, eu acredito que está incorreto, porque ó, ele está adicionando um zero no meio do dia, adicionando um zero no meio do mês, e eu não quero que faça isso. Então, o que a gente tem que fazer? Na coluna de baixo, sugerir mais uma opção para o Power BI pensar. Mais 02, 2019. Quando der um tab, ele vai sugerir certo. Agora, todos os dias estão corretos. Porém, o mês agora ele fez errado. Ele adicionou todos os mês 2. O que a gente tem que fazer? Continuar sugerindo mais valores para que a inteligência artificial do Power BI consiga identificar. Então, vamos para o próximo. 2502-2019. Ainda não corrigiu. Esse aqui, 12/08/2019. Ele não estava conseguindo identificar porque os três primeiros estavam como 2. Então ele estava achando que eu queria colocar 2 nesse campo. Só que na verdade não. Na verdade eu quero colocar o mês, que está nessa coluna aqui. Então quando eu apertar Tab, ele já vai ajustar para todos. E a nossa fórmula está completa. É só apertar OK e ele já vai adicionar esse campo a mais. Depois que adicionou o campo, eu posso até apagar esses outros três aqui, porque eu não quero mais usar eles. Eu só queria esses campos para criar o campo data. Então a gente seleciona com o Shift apertado, ó, clica aqui e remover colunas. Perfeito. Só que tem mais um problema. A gente não converteu essa data aqui para o tipo data. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, eu tenho que clicar aqui e colocar data. Agora sim ele entendeu que isso é uma data. Então vamos desfazer. E está feito o nosso Power Query para essa tabela. A gente importou, fez aqui ó, o passo a passo dele,
alterou os tipos, criou uma coluna nova, tirou aquelas colunas que a gente não queria e quando a gente apertar aqui, ó, fechar e aplicar, o Power BI trouxe para mim essa tabela do Excel, trouxe para internamente aqui na base de dados do Power BI para a gente conseguir fazer análises com ela. O mais legal do Power Query é se algum dia essa tabela aqui tiver mais uma linha adicionada lá no Excel, quando eu apertar aqui, ó, atualizar, ele vai lá, vai puxar essa tabela, vai fazer todos aqueles passos de novo, como se fosse uma macro do VBA, e vai padronizar e vai limpar os dados e vai deixar do jeitinho que a gente precisa aqui. Então, o grande ganho é esse. A gente exporta, por exemplo, de um ERP ou sei lá, de um SAP, a gente exporta esse relatório do jeito que ele vier. Pode ser em texto, pode ser sujo, e a gente trata ele no Power Query. Então, ele vai vir e vai ficar certinho para a gente fazer análise. E aqui eu vou fazer só algumas análises, só para a gente ter noção do que aconteceu aqui. Vamos baixar, sei lá. Ó, quando eu clicar aqui, ele vai trazer a visualização para a gente aqui. Aqui eu consigo, deixa eu tirar minha cara para o lado aqui. Aqui eu consigo adicionar os eixos, por exemplo, ó, eu tenho o código de vendedor. Eu quero colocar ele no eixo de baixo. Não vai acontecer nada porque eu ainda não tenho valores. Então, quando eu colocar o volume aqui, ó, em valores, ele já vai criar para a gente um acompanhamento de cada vendedor. Por exemplo, se eu quiser isso por data, eu posso tirar o vendedor daqui. Quando eu apertar no X, ele sai. Eu posso jogar as datas aqui. Ó, ele faz hierarquia de datas, né? Por exemplo, aqui, ó, ele faz análise de ano, trimestre, mês, dia. Eu posso sacar esses valores aqui, ó. E quando eu clicar no meu gráfico, eu posso expandir essas informações. Eu quero ver agora por mês. Clica de novo aqui nesse cantinho, ó, expandir todo o campo a nível abaixo na hierarquia. Eu posso ver por dia, acompanhamento dia a dia do volume de vendas e assim por diante. Certo, gente? Então é isso, era isso que eu queria trazer na aula de hoje. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. E se esse conteúdo for relevante para você, se inscreva no canal. Valeu, gente!